Meus amigos, boa noite. Boa noite. Vocês têm certeza que jantaram mesmo antes de vir para cá? Vamos tentar de novo? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nós queremos agradecer o convite dessa casa, a pessoa da sua diretoria, sua presidente. Queremos dizer da honra de estarmos participando da 11ª Semana de Kardec, de um tema tão importante e tão grave sobre família, amando e servindo. Nós queremos dizer que nós estamos aqui diante de vocês, é uma honra que não merecemos. Queremos agradecer a presença de cada um dos senhores e senhoras e rogar a Jesus, o príncipe da paz, o sublime pastor de nossas vidas, para que Ele nos abençoe, nos ilumine, nos ajude na condução e no aprendizado dessa noite. Nós iremos falar sobre família, caminho para a paz. E certamente muitos de nós não temos a verdadeira consciência da importância da família na evolução do espírito imortal. Não é por acaso que reencarnamos no seio de determinada família, sob os auspícios e cuidados de determinado pai, de determinada mãe, ou na ausência deles. E não é por acaso também que temos irmãos exatamente como os temos. Há um palestrante espírita em Fortaleza que ele afirma que na hora da prece nós não deveríamos pedir, porque ele nos diz que Deus já nos dá tudo o que cada um de nós precisa, porque Ele é a suprema inteligência do universo e, como Pai do infinito amor, da infinita misericórdia, nos deu a cada um de nós tudo o que precisamos para evoluir da melhor maneira, da maneira mais rápida, para que alcancemos a felicidade reservada aos espíritos puros, o mais rápido possível. Nós reencarnamos exatamente na família que necessitávamos, sob a condição social, física, sob a condição econômica, para que cada um de nós pudesse se desenvolver da melhor maneira possível. A reencarnação do espírito normalmente passa por uma programação muito detalhada. Os espíritos superiores se encarregam de estabelecer diretrizes, de nos encaminharem ao país, à família, ao seio que nos vai abraçar, para que cada um de nós possa mais eficazmente encontrar a sua felicidade. Na questão 258 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga se o espírito, antes de reencarnar, se ele planeja, se ele programa a sua reencarnação, se ele aceita passar ou não por determinadas provas, pela companhia de determinados seres. E a resposta é que sim, que normalmente nós aceitamos passar por aquelas provas que vivenciamos na Terra, sobretudo aquelas mais graves, aquelas mais importantes, porque há outras certamente que são condições, que são percalços de estarmos habitando um planeta de provas e de expiações. Não são todas as provas que estão planejadas,
mas em sua maioria, dizem os Espíritos, nós aceitamos passar por elas. Que no momento do reencarne, o Espírito normalmente é apresentado a seus futuros pais, e que é através da aceitação da mãe que começa a nutrir o amor, a agasalhar o Espírito em seu seio, que ele vai desenvolver-se desde o embrião até o ser que nasce buscando ar, buscando a liberdade, buscando a nova vida. Um determinado médium do Ceará também afirma que a reencarnação é o perdão de Deus para cada um de nós, que o véu do esquecimento, que temos esquecido tudo de mal que fizemos, todas as atrocidades, destemperos, todos os nossos equívocos do passado, nos é muito útil, e que renascemos como crianças, sem lembrar-nos dos problemas, dos antigos apegos, das paixões doentias, dos ciúmes que corrompem a alma, do remorso paralisante, da autocondenação, da autoflagelação. Reencarnar em um corpo material é uma bênção de Deus. E o Espírito André Luiz afirma que a reencarnação em um corpo material funciona como um verdadeiro filtro, um carvão, uma esponja que vai absorver as imperfeições do nosso psiquismo, do nosso espírito, e que através de um novo corpo, através mesmo das doenças, elas estão ali catalisando os nossos problemas espirituais, drenando-os para o corpo físico, e estamos iniciando a verdadeira cura, a cura do espírito imortal, que é a nossa verdadeira condição. Nós não estamos como espíritos, nós estamos em um corpo físico, mas somos espíritos criados por Deus, destinados à felicidade e à plenitude supremas. Então, através de uma nova encarnação, através dos embates, do aprendizado, através do esquecimento completo de outras vidas, o Espírito é mais Ele mesmo, nos diz Allan Kardec. É como recomeçar do zero, uma nova partida, nos dando a chance de provarmos que já estamos em condição de permanecer na Terra. Porque a nossa querida Terra, a nossa escola, é um mundo de provas e de expiações. Nós estamos aqui, além de reparar os equívocos, através do amor, através do bem, porque somente por meio do bem se repara o mal, nos diz a questão número 1 do Livro dos Espíritos, e que a melhor forma de expiação é fazer a maior soma de bem do que de mal, do que nos for possível aqui na Terra, a questão 770A. Através da reencarnação nós vamos ter oportunidade de não somente reparar os nossos equívocos através da caridade, a mensagem de hoje, mas sobretudo de sermos experimentados, porque o nosso planeta está vivendo um momento crucial. Quando lemos no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando temos a narrativa do Cristo a respeito do juízo, a respeito do final dos tempos, que segundo o Carlos Torres Pastorino, antigo exegeta, teólogo católico, autor de Minutos de Sabedoria, que posteriormente se tornou espírita e hoje do mundo espiritual nos traz mensagens, ele que estudou o Evangelho em profundidade, na obra em 8 volumes, Sabedoria do Evangelho, nos diz que a melhor tradução para final dos tempos seria, em verdade, final dos ciclos, ou final de um ciclo. A Terra começa a encerrar um ciclo de provas e expiações,
inicia uma nova época onde passará a se tornar um mundo de regeneração. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, classifica didaticamente os mundos em 5 tipos principais: os mundos primitivos, os planetas em formação, os mundos de prova e expiação, como é o nosso planeta Terra, os mundos de regeneração, o próximo passo, onde só reencarnarão os espíritos mais ou menos bons, os mundos felizes, o passo seguinte, e por fim, os mundos divinos ou celestiais, a habitação dos espíritos puros, onde só existe o amor, só existe a felicidade, só existe a paz. E na passagem de um mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração, os espíritos que não estiverem habilitados a permanecer no mundo de regeneração serão expatriados, emigrarão do nosso planeta para o mundo primitivo ou de provas e expiações, onde aqueles irmãos, graças ao grande planeta, começou a receber, alguns anos atrás, espíritos oriundos de uma constelação chamada Capela, ou constelação da Cabra, ou do Cocheiro, porque um dos seus orbes, que era o mundo de provas e expiações, passara agora a ser um mundo de regeneração. E aqueles espíritos endurecidos no mal, que não aproveitaram a oportunidade de se melhorarem, com o exemplo dos bons, com convívio na sua família, foram expatriados para cá, os cabelinos, em 4 grandes grupos, e deram origem às nossas etnias, às nossas civilizações. Os egípcios, os arianos, os asiáticos e os chineses são os 4 principais grupos, se não falha melhor a memória, que o Espírito Emmanuel nos narra. E nós vamos ver no Antigo Egito desenvolvimento tecnológico, apesar da falta de instrumentos, que até hoje surpreende a humanidade. A construção das pirâmides, os templos voltados para a análise dos astros, o estudo do universo de um povo tão rudimentar, demonstra um grande avanço intelectual daqueles espíritos, mas que ainda somos muito atrasados do ponto de vista moral, do ponto de vista ético. E eles deram origem à lenda dos anjos caídos, porque eles, se recordando através dos profetas, através dos homens que tinham mediunidade, porque a mediunidade não é patrimônio do Espiritismo. Em todas as civilizações nós vamos ver médiuns trabalhando. No Egito eram conhecidos como os hierofantes. Na antiga Grécia eram os oráculos. E todos certamente já ouvimos falar do oráculo de Delfos, que eram na verdade médiuns que davam comunicações mediúnicas, orientações àqueles que os procuravam. Vamos ver na antiga Roma as sibilas. Vamos ver na Idade Média as bruxas, as pessoas que tinham mediunidade serem perseguidas pela igreja medieval. Vamos ver os profetas, que é também um sinônimo de médiuns, tendo visões sobre anjos, escutando vozes, profetizando o futuro, adivinhando sonhos. A mediunidade está ricamente ilustrada na Bíblia e em vários livros sagrados da humanidade. Então esses espíritos que aqui vieram acreditavam que estavam num paraíso, e por isso a lenda do paraíso perdido, a lenda da expulsão de Adão e Eva, nelas há um fundo de verdade. Naquele planeta, em Capela, já não havia tanto sofrimento graças às conquistas tecnológicas,
ao progresso da civilização, era um paraíso. E aqueles espíritos que foram expatriados, com o amparo de Jesus de Nazaré, aqui chegando em um mundo primitivo, um mundo de sofrimento, tiveram muitas dificuldades. Então nosso planeta está passando pelo mesmo momento daquele planeta de Babel. O final do ciclo se aproxima. Jesus veio nos dizer que o reino está próximo. Elias bradava aquela voz solitária no deserto para nos arrependermos e para buscarmos a nossa transformação moral. E o tempo se aproxima. Francisco Cândido Xavier relata que a partir de 1945, a partir de 1948, fim da Segunda Guerra, muitos espíritos já não estão tendo autorização de reencarnar em nosso planeta. Do mesmo modo, temos assistido muita violência, muitos desvarios na nossa humanidade. Porque se é possível passarmos para o mundo de regeneração, é necessário antes limparmos os umbrais do nosso planeta. Então estão reencarnando muitos espíritos equivocados, entidades que há muitos séculos não reencarnavam, e temos assistido às tragédias da guerra, da destruição, da corrupção, das ditaduras da África e de tantos problemas da humanidade. E vai ser na família que vamos ter a oportunidade de receber algum desses espíritos e auxiliá-los. Porque talvez seja a última oportunidade deles reencarnarem aqui no planeta. As profecias demonstram que nos tempos vindouros, quando o planeta se tornar um mundo de regeneração, só reencarnarão os espíritos mais ou menos bons. E Nazareno, qual será o critério? Quem de nós retornará ao planeta? Quem de nós poderá retornar à nossa querida terra, ao nosso querido Brasil? São as provas que estamos passando. E a prova mais difícil é a prova do perdão. No capítulo 10, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, eles afirmam que o perdão é o sacrifício mais agradável a Deus. E o nosso orientador espiritual costuma ser sempre benevolente, paciente com as nossas dificuldades, tolerante, mas na questão do perdão, é quando ele é mais rigoroso, quando ele é mais severo, dizendo-nos da importância de cada um de nós, sobretudo no seio da família, de trabalharmos o perdão, esquecendo as mágoas, porque essa será a chancela, vai ser o passaporte que nos habilitará a sermos perdoados também. Perdoai para que Deus vos perdoe. Não julgueis, porque com a mesma medida que julgardes, vós sereis medidos também. Se for para mim, eu não posso atender. Vamos começar a exercitar o perdão aqui hoje? Acontece com todo mundo, meus amigos. Um dia eu estava dando a palestra e o meu celular tocou. A gente esquece, é natural. Temos tantas preocupações, tantas atribulações, que às vezes a gente esquece, não é por maldade. Então, quando algum companheiro da nossa casa, do nosso grupo de estudo, esquecer o telefone, vamos olhar com bons olhos. Não vamos lançar anátema, que o Evangelho nos diz, o próprio Cristo asseverando, que todo aquele que olha para o seu irmão e lhe diz, raca, louco, será condenado. Nós não temos o direito de julgar, de condenar. O próprio Cristo, quando esteve na terra, o Espírito Superior,
com toda a sua autoridade moral, jamais condenou nenhum pecador, jamais lançou ninguém para a condenação. Aliás, a palavra Satanás, a palavra diabo, no seu vocábulo ela significa inimigo, adversário, mas também significa aquele que separa, aquele que divide, aquele que exclui, aquele que julga. Então é muito importante essa consciência do perdão. E se Deus é onisciente, como nos diz a questão número 13 do Livro dos Espíritos, Ele certamente sabe o presente, o passado, o futuro. Ele sabe que nós iríamos ter aqui na Terra muitas dificuldades, que nós teríamos guerras, que nós teríamos 600 anos de Inquisição, que nós teríamos tantos problemas. E Nazareno, por que Deus permite o mal na Terra? Por que Ele não coloca os espíritos maus em um planeta e os espíritos bons em outro? É o que vai acontecer. E por que Ele permite os maus juntos dos bons no mesmo planeta? Allan Kardec interroga em O Livro dos Espíritos, e eles respondem que é muito bom para os maus estarem entre os bons, porque eles aprendem com o exemplo dos bons, recebem o amor incondicional das mãezinhas, o amor mais perfeito que existe na terra, o amor que não julga, o amor que não condena, que não separa, que sempre acolhe, que ama incondicionalmente. O mandamento derradeiro que o Cristo nos deixou, o mais excelente de todos, no final do Evangelho, Ele chama os apóstolos e lhes pede: eis que vos deixo um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Incondicionalmente. Sem esperar recompensa, sem esperar ser amado de volta. É mais importante até do que amar ao próximo como a si mesmo. Porque muitas vezes nós não nos amamos. Temos dificuldade em aceitar as nossas imperfeições. Então, como exemplo das mães, com carinho dos pais, a orientação segura do genitor, o amparo, a amizade dos irmãos, a convivência com os amigos, os mestres, frequentando as igrejas, as religiões, os maus se melhoram. É talvez a última oportunidade para eles. E para os bons, por que é útil? Pergunta Allan Kardec. E eles lhe dizem: porque eles servem de prova. É a nossa prova, meus amigos. Receber o mal, suportar a injustiça, a calúnia, a injúria, sermos assassinados, violentados, ultrajados pelos nossos irmãos, equivocados, e perdoados. Nazareno, é muito difícil perdoar o meu ofensor. Mas será que Deus é injusto? Será que Ele permite que o inocente sofra do planeta? Nossa opinião pessoal é que não. Se Ele é a suprema inteligência do universo, se até os cabelos de nossas cabeças estão contados, e da minha não é muito difícil contarem, né? Tudo que nos acontece, muitas vezes aceitamos passar por aquela prova antes de reencarnarmos. A questão 258. Se aquela pessoa me magoa, por que eu vou ficar com raiva dela? Ela foi um instrumento para a minha elevação, nos diz o Evangelho. Se não fosse ela, poderia ter sido outra. Se não for fulano, poderia ter sido Beltrano ou Cicrano. Porque eu aceitei passar por aquela prova, por que eu estou revoltado agora? Porque certamente passando por aquela mesma experiência que nós mesmos tenhamos cometido no passado, meus amigos, é que nós poderemos pleitear junto à divindade o perdão. Que possamos verdadeiramente aprender. Então, se passamos por uma dificuldade, por uma traição amorosa, por exemplo, aí sim nós verdadeiramente aprendemos.
Porque experimentar na própria carne é verdadeiramente introjetar aquele conhecimento. E aí muitos de nós, após passar por aquela experiência, iremos dizer: nunca mais eu trairei alguém, porque é muito doloroso passar por isso. E se Ele é infinita bondade, infinita justiça, e José Raul Teixeira afirma que na terra há injustos, sim, mas não existem injustiçados. Então nós não temos que questionar a suprema inteligência do universo. E vai ser aquele momento da mágoa, da ofensa, oportunidade para nós nos redimirmos. E por isso o Cristo foi severo, nos narrando a parábola do credor incompassivo, dizendo que o nosso Pai é semelhante àquele rei que, tendo um servo que lhe devia uma grande soma, 10.000 talentos, uma quantia muito expressiva, Carbachútel, no livro editado em 1983, Parábolas e Ensinos de Jesus, diz que esse valor corresponderia, em 1983, a 30 milhões de cruzeiros. Chama aquele servo às contas, e ele ajoelha-se e lhe roga: Senhor, apieda-te de mim. Tende paciência comigo e eu te pagarei. E o rei, benevolente, lhe perdoa toda a dívida. Mas aquele mesmo servo, a caminho de casa, encontra um subservo que lhe devia apenas 100 denários, 100 dinheiros, a quantia que correspondia a um dia de trabalho na antiga Judéia. Um denário equivalia ao salário mínimo por um dia de trabalho. A 30 cruzeiros em 1983. Aquele servo que fora perdoado de 30 milhões, encontra um subservo seu que a devia apenas 30 cruzeiros. Pega-o pelo pescoço e lhe diz: paga-me o que deves. O seu subservo ajoelha-se diante dele e lhe pede: Senhor, apieda-te de mim, tende paciência e eu te pagarei. Mas ele, implacável, manda prendê-lo e a sua família até que fosse paga toda a dívida. Os seus companheiros, vendo aquilo, ficam muito preocupados e vão contar ao grande rei, que o chama aquele servo mau e lhe diz: servo mau, eu te perdoei de 10.000 talentos, porque não foste tu capaz de perdoar o teu irmão, que te devia apenas 100 denários? E manda-o lançar na prisão e entregá-lo aos atormentadores. Assim vos fará o meu Pai, se não perdoardes do fundo do coração ao irmão que pecar contra ti. Jesus foi incisivo, foi severo, nos falou da lei de causa e efeito, dizendo: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Embaia tua espada, Pedro, porque quem fizer perecer pela espada perecerá. Então a lei de causa e efeito vai nos trazer, muitas vezes, o resultado de nossa ação no passado. Não é por acaso, não existem injustiças na lei de Deus, que é perfeita. E através daquela prova, através da violência que sofremos, nós conquistamos o perdão do nosso Pai. É essa a nossa prova. Por isso que a terra é um mundo de provas e de expiações. E no ambiente familiar, meus amigos, será o verdadeiro laboratório, o cadinho em que aprimoraremos o nosso espírito. Não somos inimigos dos nossos familiares. Vamos deixar isso bem claro. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que numa mesma família reencarnam espíritos afins, espíritos que têm um passado, que já têm uma história de amor, de companheirismo. É esta a regra. Mas ocasionalmente recebemos em nosso lar aquele espírito comprometido conosco em outras existências. Pessoas que magoamos severamente e que, graças ao esquecimento do passado, estão em nosso lar para receber o nosso amor,
pagarmos o mal que um dia cometemos com a nossa paciência, com a nossa amorosidade, com a nossa tolerância, com o amor incondicional. Mas o que nos dificulta a perdoar, normalmente, é o nosso orgulho. Porque queremos que os nossos filhos sejam perfeitos. Nós não admitimos que sejam espíritos mais jovens, espíritos ainda aprendendo na evolução os caminhos do amor. Queremos que eles sejam melhores do que nós. E apresentamos diante deles uma máscara, uma persona que não corresponde à realidade. Posamos de santos, de puritanos. Hipocrisia nossa. E nos distanciamos dos nossos filhos. Adotamos uma postura farisaica que só nos prejudica. Primeiro, porque no lar, na convivência doméstica, nós não conseguiremos enganar a ninguém. Nós verdadeiramente mostraremos a nossa sombra, o nosso lado obscuro, as imperfeições que todos nós trazemos. Nós não somos anjos ainda não. Nós não somos ovelhas branquinhas, inocentes, sofrendo o assédio dos lobos. Não, meus amigos. Nós somos ovelhas cinzas, cheias de garras amoladas, de dentes afiados. Fomos os lobos de outrora. E estamos experimentando exatamente as provas, os aprendizados que precisamos para conquistar o perdão do nosso Pai. E é o filho que não tem amizade com seu pai, que tem suas dificuldades, suas carências, a timidez muito grave, vai buscar no amigo, no companheiro, o ombro, a pessoa que ele pode falar abertamente, porque o pai ele não pode revelar seus defeitos, porque o pai é perfeito. Os pais não são amigos, mas são verdadeiros policiais dos filhos, juízes, promotores de justiça, quando deveriam se aproximar dos filhos. Alguns anos atrás, o lema da campanha antidrogas era: quando a família chega junto, a droga vai embora. E os pais, em vez de julgar os filhos, de condená-los, eles que muitas vezes experimentaram os tóxicos do álcool, do tabaco, do lança-perfume, talvez até da maconha, não admitem que seus filhos passem pela mesma experiência que eles um dia passaram. E se distanciam dos filhos num nível diferente, impossibilitando o diálogo. O que é mais fácil? O filho em aprendizado, na juventude, época de rebeldia, elevar-se até o nível do pai, espírita, conhecedor das leis divinas, da obra de Allan Kardec? Ou é mais fácil o pai descer ao nível dos seus filhos, recordar-se de sua juventude, dizer: meu filho, eu também experimentei, eu também passei por isso, meu filho, aconteceu isso, isso e aquilo, mas eu, como seu pai, que eu amo, tenho que lhe dizer: tome muito cuidado, porque será quase inevitável, meus amigos, que eles experimentem os tóxicos, porque os vícios falam muito alto. Nós buscamos nos anestesiar da nossa dificuldade, da nossa sombra, através dos vícios. E o vício do álcool, das drogas, é apenas um deles. Mas o Espírito Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, nos diz que existem verdadeiras fugas psicológicas, que os vícios do álcool e das drogas são apenas um dos muitos tipos de vícios. Nós vamos ver pessoas viciadas até em religião, pessoas que se ausentam do seu lar, que assumem inúmeras atividades na casa espírita, no templo evangélico, na igreja, porque querem fugir das dificuldades do seu ambiente doméstico,
porque não querem enxergar-se a si mesmo, fazerem o autoconhecimento de que nos fala o Livro dos Espíritos. Pessoas que se anestesiam no trabalho, trabalham 16 horas por dia, só chegam tarde em casa porque não querem chegar em casa, às vezes inconscientemente. Pessoas que se anestesiam no esporte, assistem a todos os campeonatos de futebol e não guardam um minuto sequer para falar com seus filhos, porque elas não querem enxergar as dificuldades porque eles estejam passando, ou as reclamações, muitas vezes justas, que eles têm que fazer ao nosso respeito. Mulheres que se atiram nos vícios das novelas, da leitura, e o pior deles, o vício da fofoca. E o nosso orientador espiritual me diz: Nazareno, as mulheres são espíritos muito evoluídos. Através da maternidade, da renúncia, do sacrifício que elas dedicam aos filhos. O amor das mães é o amor mais parecido com o amor de Deus aqui na terra, dizem os espíritos da codificação. Elas são espíritos muito nobres, elas estão avante dos homens, mas tem um ponto em que elas perdem toda a sua vantagem. E qual é esse ponto? Eu perguntei. E ele, através da inspiração, nos disse: uma tal de fofoca. Nós falamos isso em uma casa espírita, e uma senhora que estava lá no final da plateia levantou a mão, corajosa, que eu não vi aqui hoje, viu? Vamos reclamar. E ela disse: Nazareno, mas tem muito homem fofoqueiro também, viu? Principalmente o rico. Mas Kardec explica. Nós poderíamos dizer que nada é por acaso na doutrina espírita. Certamente foi mulher na encarnação passada. É brincadeira, meus amigos. Tem muito homem fofoqueiro, com certeza. Vou ressalvar aqui nossa querida Adeleuze protestou quando eu falei das mulheres aqui, então, uma alma sem sabor. Mas a fofoca é também um vício. As pessoas esquecem de olhar para si mesmas, e se dedicam o resto da vida para comentar o que a vizinha faz ou deixou de fazer, o que deixou de comprar, o que adquiriu. É uma fuga psicológica. Pessoas que dormem demasiadamente, as pessoas que consomem, vão aos shopping centers, estão sempre comprando coisas novas, esquecendo o supérfluo muitas vezes. Elas estão se anestesiando das suas dificuldades. E o alcoólatra e o drogado muitas vezes estão fazendo a mesma coisa. E por isso o Adenauer Novaes, um psicólogo espírita da Bahia, nos diz que não adianta mandar o jovem, o alcoólatra, para uma clínica de desintoxicação, se nós não descobrirmos qual o vazio interior que aquela droga, que aquela bebida está preenchendo. E muitas vezes é uma depressão muito grave, muitas vezes uma timidez, um problema existencial, um conflito afetivo, um problema sexual, um conflito psicológico que precisa da necessária orientação de um profissional, do amparo dos pais. Porque se a família é aquele sustentáculo do jovem, se ela é aquela retaguarda que ele sabe que pode contar com seu pai, lhe confidenciar seus problemas, o confessai-vos uns aos outros, que nos convidava o apóstolo Paulo. Se ele tem o apoio da família, ele enfrenta com muito mais facilidade os tóxicos e os vícios que seus amigos, para que ele prove, para que ele se afirme perante o grupo, muitas vezes tem que submeter. Ou então, graças à timidez, ele que está apaixonado por aquela jovem, tem que socorrer-se da bebida,
porque não tem a autoestima, a autoconfiança necessária. E vão buscar na bebida o anestésico dos sentidos, quando a bebida, em verdade, é um depressor do sistema imunológico, do sistema nervoso. Ela provoca uma certa euforia, porque ela deprime primeiro o centro da censura, a pessoa fica desinibida, falante, brinca mais, tem coragem de fazer e falar algumas coisas que antes não conseguia. Mas se analisarmos algumas horas depois, no dia seguinte sobretudo, os sintomas da ressaca são tipicamente depressivos, porque o álcool é uma droga do tipo depressora do sistema nervoso. Então os pais têm que se aproximar dos filhos, têm que perdoar as suas dificuldades, porque estaremos recebendo no seio espíritos de quem devemos muito, muitas vezes, ou amor, ou equívocos do passado. E vai ser na família que temos a sublime oportunidade de reparar todo aquele equívoco. Quando chegarmos ao mundo espiritual, que tivermos consciência de outras existências, que não é todo o espírito que tem, mas à medida que ele se eleva, ele começa a lembrar das existências transatas, ele irá se recordar que aquele pai talvez tenha sido o seu algoz. Mas lembrará também da última existência, que o pai foi amoroso, dedicado, amigo, companheiro, ajudando nas dificuldades da vida. Então nós temos no lar muitas dificuldades, porque no ambiente doméstico estaremos mostrando a nossa verdadeira face. Porque é muito fácil, meus amigos, estar aqui diante de vocês, falando, exortando cada um de vocês à prática do bem, à reforma íntima. Vocês podem olhar para mim e dizer: olha aquele rapaz falando, baixinho, cearense, ele é muito simpático, deve ser um espírito muito bom. Lê do engano. Leve o Nazareno para casa um mês para vocês verem. Vocês mandam de volta para o Ceará com passagem, com hospedagem paga, claro, porque nós temos dificuldades. E nós brigamos no lar, não é porque somos inimigos, não, é porque somos espíritos imperfeitos. Essa é a verdadeira conclusão que nós devemos chegar. Porque temos ainda inveja, orgulho, dificuldade, intolerância, porque exigimos do nosso filho ou do nosso esposo a perfeição. E vamos encontrar muitas vezes a esposa reclamando do marido alcoólatra, não porque ele lhe quer bem, porque o ama verdadeiramente. Ela lhe reclama porque está com orgulho ferido, porque não suporta as vizinhas, as suas amigas, dizerem que ela é casada com alcoólatra. E ela tenta se vingar do marido, muitas vezes, daquele sofrimento. Vejamos que nós não nos conhecemos. Às vezes, a superficialidade dos atos demonstra algo, mas quando investigamos a verdadeira razão, vamos encontrar o nosso orgulho por trás dela, muitas vezes. E o Evangelho nos diz que vamos encontrar o orgulho como sendo o principal motivo das nossas ações. Daí a importância de nós nos autoconhecermos. E o Espírito Hamed, o pseudônimo, através do médium Francisco do Espírito Santo Neto, da cidade de Catanduva, em São Paulo, autor dos livros Conviver e Melhorar, Renovando Atitudes, As Dores da Alma, Os Prazeres da Alma, que fala das potencialidades divinas que cada um tem de nós, as qualidades do Espírito Imortal, que todos trazemos: a generosidade, a alegria, a caridade, a serenidade. Nos diz que nós conhecemos muito do mundo material, que nós temos a ciência, temos a física, a química, a biologia. Nós conhecemos muito a respeito da matéria. Nós temos a astronomia, a astronáutica, até a física quântica nos dias de hoje. Nós temos a filosofia para questionar as nossas inquietações. Mas nós não encontramos a felicidade no mundo material. No mundo tereis aflições, nos dizia o Cristo. E ele afirma que nós, os espíritas e espiritualistas, conhecemos muito do mundo espiritual.
através de André Luiz, um verdadeiro repórter do além, Manuel Filomeno de Miranda, de muitos espíritos que vieram na obra O Céu e o Inferno, relataram ao codificador o que sentiam, o que passavam, como era o seu estado após a morte, através de médiuns como Ivone Pereira e muitos outros. Nós sabemos muito do mundo espiritual, mas lá também não encontramos a felicidade. A depressão até no mundo espiritual, alcoolismo, vícios, sexolatria, o vício do sexo também, até no mundo espiritual. Então nós na humanidade, quase todos temos algum tipo de vício. Estamos sempre buscando nos anestesiar de enxergar as nossas sombras. Estamos sempre adiando a grande jornada do mergulho interior, do autoconhecimento. Temos que buscar nos conhecer, porque o mundo que verdadeiramente precisamos conhecer não é o mundo material ou o mundo espiritual, mas o nosso mundo íntimo. O reino de Deus está dentro de vós. Então, meus amigos, na questão da família, para que ela seja verdadeiramente um instrumento para a paz, nós vamos ter a educação e o perdão. Allan Kardec, não por acaso, era um pedagogo. Estudou com Pestalozzi em Yverdon, na Suíça, para trazer a doutrina espírita. E os espíritos afirmam que a reencarnação só realmente se completa por volta dos 7, 8 anos de idade. Que até essa época, até essa idade, é quando o espírito está mais maleável, mais suscetível de se impressionar, de aprender com o nosso exemplo, com a orientação segura dos pais. E vem a psicologia moderna corroborar o que o Espiritismo já falava em 1857, dizendo que a personalidade se forma por volta dos 7 anos de idade. Que após os 7 anos nós poderemos instruir, orientar, aprender, mas que os caracteres da personalidade já estão plenamente formados. O Espírito já mostra as suas dificuldades, os talentos que o Pai lhe confiou. E o pai e a mãe têm o dever de observar o seu filho, de verificar quais são as suas tendências, as suas dificuldades, para que a educação seja também extrair, tirar de dentro, ver o que ele já possui e trabalharmos aqueles talentos, aquelas potencialidades. E não obrigá-los a seguir um padrão que é nosso, que não corresponde muitas vezes ao anseio daquele espírito, que tem outras experiências encarnatórias, que tem outra idade espiritual, que está buscando muitas vezes uma carreira artística e os pais lhe impõem uma profissão para a qual eles não têm vocação. E vimos na noite de hoje nossa irmã Linaura dando um verdadeiro show de música ao violino. Quantas dificuldades ela não deve ter enfrentado para buscar esse sonho? Porque os pais normalmente soterram os talentos que os filhos trazem, sobretudo nas artes. Então vai ser a educação no lar, principalmente até os 7 anos de idade, em que nós temos o mandato, que nos foram confiados aqueles espíritos, companheiros de jornada, para que aprendamos com eles, para que ensinemos a cada um deles o que há de melhor em nós. E como filhos temos o dever também de perdoar nossos pais, porque eles nos dão tudo o que há de melhor que está a seu alcance. Se não foram melhores pais para nós, é porque não tinham esse conhecimento, o esclarecimento que todos nós aqui estamos tendo, através da doutrina espírita, através do Evangelho do Cristo. O perdão no lar vai ser muito importante, porque eu vejo tantas dificuldades quando os pais se vão, quando a herança tem que ser dividida entre os filhos. Quantas dificuldades, quantos tios que nós vemos se degladiando
Quantos irmãos se engalfinhando por conta da herança. Quantas dificuldades nós vamos ver na hora em que somos testados. E a nossa prova é a prova do perdão, da tolerância, da ação sim, da orientação. Dizer não aos filhos é muito importante. Na década de 60 e 70, a psicologia defendia quase uma verdadeira permissividade dos pais em relação aos filhos, que a repressão seria algo danoso para a criança. E hoje, quase todos os psicólogos já afirmam exatamente o contrário. Que é necessário a autoridade do pai, da mãe, lhe dizendo não. Porque se o pai não diz, o mundo amanhã vai dizer não para o seu filho. E se ele foi criado como uma criança mimada, que lhe foram satisfeitos todos os desejos infantis, ele terá muita dificuldade em enfrentar o não da sociedade. Que o vosso dizer seja sim, sim, não, não. Porque tudo que ultrapassa dali provém do maligno. Nos ensinava o pedagogo maior. Então nós vamos ver a família como sendo um verdadeiro laboratório de esperança para a humanidade. E sobretudo as mães. A missão das mães é muito maior do que a maioria de nós imagina. Quando em uma sessão mediúnica de desobsessão, quando nós admoestamos aquele espírito vingativo que persegue determinado encarnado que está sob tratamento, quando ele se explica, nós enxergamos que ele tem justas razões, motivos mais do que justos para persegui-lo e tentar vingar-se. Muitas vezes nós ficamos com pena daquele espírito, e às vezes até com um pouquinho de raiva do encarnado. Porque o nosso passado, meus amigos, não é nada recomendável. Nos livros de história, nós temos a narrativa inexata dos fatos. Vemos os grandes impérios, temos orgulho do Império Egípcio, do Império Romano, do Império Otomano, Alexandre o Grande da Macedônia, Napoleão Bonaparte, Júlio César, são grandes heróis da humanidade. Quando deveriam ser os pacifistas, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, Mahatma Gandhi. Eles é que deveriam ser ensinados nas escolas, como prega o Move Paz, Movimento Internacional pela Paz, com 16 ações, inclusive levando uma proposta de educação para as escolas, para mudarmos essa visão. O nosso passado, meus amigos, é todo de guerras sanguinárias. Esses grandes impérios foram todos conquistados na base da espada, na base do sangue. As cidades eram invadidas não para se defenderem, mas para serem saqueadas. As mulheres estupradas, os tesouros roubados, as propriedades furtadas, assaltadas. Era a lei do mais forte. A escravidão no Brasil, as grandes guerras. Nós não somos anjos. A reencarnação é o perdão de Deus para nós. Não lutemos contra o aguilhão, que nos fere, mas que nos convida à renovação, que nos convida para o perdão, porque este sim é o sacrifício mais agradável ao nosso Pai. Então vejamos com outros olhos o nosso algoz, a pessoa que nos fere, o filho ingrato, o filho incompreensivo, porque são duas gerações completamente diferentes, os valores são outros. A educação que a televisão lhes ensinou, porque o pai estava ausente, estava preocupado em ganhar dinheiro, em prover a família, em lhe dar celulares, em lhe dar carros, em lhe dar dinheiro, mesadas, muitas vezes exageradas, roupas de grife, brinquedos de toda sorte, acreditando que isso era
era possível para suprir a carência dos filhos, quando eles estavam precisando da presença do pai. E o pai, como se ausenta do lar, busca através dos presentes materiais a doação que ele mesmo não se fez. Nós temos que cuidar de nossas crianças. Tenhamos sim nosso trabalho, que é um instrumento de realização profissional. Mas cuidemos de nossos filhos. A vida passa tão rápido. Eles crescem tão rápido. E depois que estão adultos, as mulheres ficam com saudades de suas crianças. Existe até uma síndrome na psicologia. É a síndrome do útero vazio, do ninho vazio. Porque as mães ficam depressivas quando os filhos se ausentam do lar. Elas os amam verdadeiramente. E muitas vezes não tem o pulso, a firmeza que somente o pai tem autoridade para impor aos filhos. Não como aquele exemplo puritano, distante dos filhos, mas de pessoa experiente, que já passou pelas mesmas dificuldades dos filhos e que se solidariza, que conversa com eles, que é amigo dos filhos e não seu juiz, seu policial. Então, para nós construirmos a paz da humanidade, a família vai ser o maior educandário, porque não será nas escolas que nós aprenderemos a verdadeira educação. Nós temos visto tantos problemas nos dias de hoje, tantas guerras, tanta corrupção, tantas atrocidades. E nos questionamos qual a solução. Será, Nazareno, que a humanidade tem solução? E nos diz Allan Kardec que a melhor solução para a humanidade é a educação. Mas não é a educação formal, material, das escolas, não é colocando nossos filhos nos melhores colégios que estaremos preparando aqueles seres para a vida na terra. Mas a educação moral, a educação dos sentimentos, dos nossos instintos primários, a educação do lar, a educação que proporciona a evangelização infantil que essa casa tem feito com tanto denodo, com tanta dedicação. Já estão no 14º ano da semana de evangelização. E tem pais que dizem assim: não, eu não vou obrigar meu filho para a evangelização infantil, ele vai escolher o que ele quer, que religião seguir. E Divaldo nos questiona se essa é a melhor postura. O nosso filho normalmente não quer ir para a escola, mas nós, como pais, permitimos que ele não frequente o estudo? Não, de jeito nenhum. Ele tem que ir para a escola. Mas e a escola moral, a escola da evangelização infantil? Será que ela é menos importante que a escola tradicional? Não, meus amigos, é mais importante. E os filhos estão ali pequeninos sob os nossos auspícios, não é por acaso, é para que nós tenhamos a oportunidade e a autoridade de orientá-los no caminho seguro. Se nós somos espíritas, nós temos a consciência que a doutrina espírita é um caminho bom, não é o único caminho, mas é o melhor caminho que nós conhecemos. E se nós queremos o melhor futuro para os nossos filhos, temos o dever de encaminhá-los para o bem. Quando eles chegarem à idade adulta, eles escolherão a sua religião, se preferem determinada denominação ou outra, mas eles terão conhecido a doutrina espírita, que muitos de nós não tivemos a oportunidade de conhecê-la. Eu conheci em uma idade já avançada. Então é um grande patrimônio que temos para os nossos filhos. A prática do Evangelho no lar, que muitos de nós desmerecemos. Nós não temos consciência da importância desse trabalho. Porque em nosso lar, em nossa casa, meus amigos, muitas vezes habitam espíritos que muitos não têm nem consciência do que se passa, estão ali presos àquela edificação, ou foram atraídos por nós, pela nossa lei de afinidade, pela sintonia vibratória.
ou então foram colocados por trabalhos de magia, espíritos ainda talvez sofridos, rebetados, com déficit energético nos induzindo a depressões, a violência no lar, nos inspirando pensamentos negativos, provocando desarmonia, doenças no nosso organismo físico, sem que tenhamos consciência. E o Evangelho no lar, que essa casa orienta, e muitas outras, há inclusive um folder distribuído pela Federação Espírita Brasileira, que não por acaso escolhe como lema principal de suas campanhas, família em primeiro lugar, vida e paz. A família vem em primeiro lugar, porque é na família que o espírito se protege, que aprende a amar a vida, que se liberta, que está salvaguardado dos perigos do suicídio, das drogas, da violência, que vai estar habilitado para a verdadeira paz. Então, num dia, uma vez por semana, em um horário determinado, naquele dia exato, comecemos hoje, quem não começou ainda. Ah, Nazareno, terça-feira não dá, depois você muda, mas comece hoje. Experimente uma data qualquer, depois você muda. Mas naquele dia, naquele horário, nós assumiremos um compromisso com a espiritualidade superior, que se comprometerá também de enviar um espírito benfeitor e sua equipe espiritual para estar conosco em nosso lar. E quando lemos o Evangelho, segundo o Espiritismo, de preferência, em voz alta, ou o Novo Testamento, se nossa família não é espírita, apenas alguns trechos, uma reunião de apenas meia hora por semana, uma prece antes, talvez uma leitura de uma mensagem para harmonizar, colocar um pouco de água para ser frutificada, e ao final uma prece simples. Não é estamos ali para darmos tratados, para demonstrarmos a nossa inteligência e conhecimento espírita, apenas para comentar o Evangelho, não é para lavar roupa suja, para dizer dos problemas, eles serão discutidos em outra oportunidade. Aquele momento é somente para reflexão, para estudo do Evangelho. Alberto Almeida, um dos vários palestrantes do Brasil, diz que ele faz o seu Evangelho na cama de casal, no camão, e que todos ficam ali apertadinhos, deitados, os filhos, a sua esposa, e diz que até o gato se aproxima na hora do Evangelho. Ele diz que está desconfiado que o gato está mais evangelizado que todos os outros. Mas Chico Xavier narrava isso, que na hora que fazia o Evangelho, seus animais vinham, seus gatinhos, seus cachorros. Na Federação Espírita do Amazonas, onde vão fazer o Evangelho no meio da floresta, naquelas casas distantes, os animais se aproximam, cabras, galinhas, jumentos, se aproximam daquela casa, os cachorros, na hora em que aquela vibração amorosa envolve todos aqueles presentes. E aqueles espíritos atrasados que não conseguem ler o nosso pensamento, somente os espíritos superiores conseguem-no. Eles, escutando a nossa voz, a leitura do Evangelho, começam a se melhorar vibratoriamente. E eles que não percebiam a presença dos espíritos bons, devido ao seu baixo teor vibratório, começam a percebê-los. Os médicos, os enfermeiros, através daquelas palavras doces do Evangelho, daquela energia proporcionada pela espiritualidade amiga, eles se melhoram vibratoriamente e são socorridos, encaminhados para lugares de mais felicidade, reencontram suas famílias. Porque na sessão de desobsessão, meus amigos, e também no Evangelho Lar, não somos nós que doutrinamos os espíritos, não. Nós estamos ali meramente dirigindo, do ponto de vista material, a reunião, mas são verdadeiramente as mães, que sempre que é possível, vêm até a reunião de desobsessão, e através do choque anímico dos fluidos dos médios de apoio, que não têm consciência da sua importância muitas vezes, eles se melhoram e percebem a sua mãezinha, um filho amado, um mestre, um sacerdote, a quem respeitavam, e vendo aquele espírito de sua mãe, aquele ser que dedicou-se toda uma vida
através da renúncia, do sacrifício, horas a fio, pela sua saúde, pelo seu bem-estar, por sua felicidade, o espírito normalmente se comove. Porque muitos faziam décadas, séculos às vezes, que não viam sua família espiritual. E quando reencontram aquele ser repleto de amor, eles se comovem, se compadecem e resolvem seguir com elas, confiantes que serão atendidos e ajudados. Então as mães, os pais, temos um dever fundamental nessa escola abençoada, porque estamos todos aqui, uma oficina, nos dizia Bezerra de Menezes, estamos aqui todos para sermos consertados, meus amigos. Nós não somos anjos. Temos ainda muitas dificuldades. E se temos os doentes do corpo, se nós temos os cegos da visão, nós temos os cegos do orgulho, que não conseguem enxergar a grandeza da criação. Se nós temos os paralíticos, que não conseguem movimentar-se, nós temos os paralíticos do egoísmo, da indiferença, que não conseguimos ainda dar um passo na direção do nosso semelhante, visitar um parente, um amigo, que está passando por dificuldades. Se nós temos os infartados do coração, nós temos os infartados do egoísmo, do coração endurecido, que não admite o perdão, que não aceita humilhar-se para buscar o irmão, que tem suas dificuldades, suas limitações, mas nós que temos conhecimento, seremos mais pedidos, seremos mais cobrados. Temos o dever de ser o elo de amor em nossas famílias, porque muito nos foi dado a cada um de nós. Se nós temos os surdos dos ouvidos, nós temos os surdos que não escutam o apelo do seu semelhante, que sofre, que busca ajuda lá fora. Então estamos todos em tratamento. E a família será essa abençoada oficina de enxergarmos no nosso semelhante as nossas dificuldades, de aprendermos, de sermos úteis ao nosso Pai, conquistando o perdão, o amor que Ele nos reserva a cada um de nós, com humildade, com tolerância e com alegria de servir, amando e servindo a família em ação. Que possamos, todos nós, sermos essa mola propulsora da ação do amor nas nossas vidas. Para encerrar, eu queria apenas pedir aos senhores que nunca desistam do amor, que mesmo aquela pessoa difícil, que hoje rejeita o nosso amor, o nosso carinho, um dia aquele amor gerará frutos. Mesmo aquele alcoólatra que nós não podemos ajudar nesta vida, que desencarnou muitas vezes com aquele problema, aquele amor que lhe dedicamos, aquele carinho, em outras oportunidades, no mundo espiritual, lhe servirá de auxílio, porque o bem nunca se perde. E uma jovem que casou-se com um rapaz, foi morar com ele no Oriente, e sem saber, descobriu que junto com eles foi morar a sua sogra. E a sua sogra era uma mulher terrível. Para piorar a sua situação, no Oriente a nora tem o dever de obedecer à sogra. E a mulher era realmente intolerável. O seu casamento estava por um fio. Ela já não mais suportando, disse: ou eu me mato, ou eu mato essa mulher, porque eu não a suporto. E buscou uma venda, onde adquiriu certo veneno para envenenar sua sogra. Diante do vendedor, lhe perguntou o que fazer. Quando ele narrou tudo o que sucedera, ele disse: uma mulher ruim assim, é bom que morra mesmo. Você está fazendo um bem para a humanidade. E ela lhe escutou o conselho e disse: leve esse veneno. Nesse vidrinho tem um veneno que você deve colocar 3 gotas no café da manhã da sua sogra, todos os dias.
Depois de algumas semanas, de poucos meses, ela vai desencarnar sem nenhum motivo aparente. Mas tem um detalhe: esse veneno só funciona se ela não desconfiar. E o que é que eu preciso fazer para não desconfiar? Você terá que tratá-la da melhor maneira possível. Ela disse: o quê? Aquela mulher terrível? É o único jeito. Ela: não, se é para me livrar daquela peste, eu faço. E saiu. Depois de algumas semanas, ela volta até a quitanda onde adquiriu o veneno, clamando: meu senhor, por favor, me arruma um antídoto para o veneno que o senhor me vendeu. Ele disse: mas por que não é para aquela sua sogra, aquela mulher terrível? Ela disse: eu não sei o que aconteceu. Depois que eu comecei a tratá-la bem, a conversar com ela, que eu levei ela para passear, para ir para o parque da cidade, que eu a levei para o shopping, pessoal, sogra adora shopping, que eu levei para visitar as praias do Ceará, ela se tornou minha melhor amiga. Eu não sei o que aconteceu, eu não posso deixar ela embora. Ele sorriu e disse: não se preocupe, o que eu lhe vendi não era veneno, mas eram vitaminas. Porque eu sabia que com a vitamina do amor você conquistaria sua sogra. Então, meus amigos, nunca desistamos do amor. Os Espíritos dizem que o amor é a força mais poderosa do universo, que o amor que está presente na força de coesão dos átomos, das moléculas, que o amor de Deus que sustenta as galáxias. E, portanto, amemos, porque essa é a grande exortação, o grande convite do Cristo de Deus para conquistarmos a verdadeira e única felicidade. Que Ele nos abençoe hoje, as nossas famílias e por